Doutor Pellini, que prazer em recebê-lo. Feliz ano novo. Tudo bem? Igualmente. 2020 bom para todos nós. Será com muita saúde, tranquilidade, não é mesmo? O senhor começou bem o ano? Bem, sim. Última vez que nos vimos, eu estava um pouco cansada e o doutor Pellini um pouco gripado. Hoje estou melhor. 2020 tudo diferente. Começou, fim de ano sempre dá um projeto de renovação. Isso, quem bolou isso acertou plenamente, né? Porque não muda nada, mas você acredita. Mas muda tudo. Muda tudo. Doutor Pellini, quando que é o seu aniversário? 25 de fevereiro. 25 de fevereiro. É peixes. Ah, eu também sou peixes. Peixes tem uma certa angústia, uma coisa assim meio nostálgica, né? Não gosto de ser peixes. Também não gostaria de ser outra coisa, não. Mas foi escolhido pelo tempo, pela sorte. Tá certo. Nada como a voz da experiência. Doutor Pellini, o corpo conversa com a gente. Até Muito. o útero conversa com a gente. Principalmente o útero, porque é o único órgão que existe exclusivamente nas mulheres. Porque mesmo a próstata, por exemplo, existe como uma representação do colo do útero, mas o corpo do útero é exclusivamente uma estrutura feminina, cujo objetivo é matriz para gestar filhos. A palavra original, mater, mãe, vem da deusa Deméter, uma deusa grega que dá nome ao útero, tipo endométrio, miométrio. A outra palavra grega também é histero. Então, histeroscopia, histerotomia, e histero vem de histérica, das mulheres que tinham essas crises emocionais no período medieval. O útero era o responsável por isso, teoricamente. E a palavra útero é uma palavra latina que define o corpo onde o bebê vai ser desenvolvido. Mas ele tem, pelo fato de ser uma situação exclusivamente feminina, os homens não entendem muito das queixas que as mulheres têm, porque não dá para comparar. E talvez por isso que ginecologistas homens tenham uma personalidade diferente de ginecologistas mulheres, porque nós não sentimos o que vocês sentem no útero. Não tem referência, não tem só um referência, relato, né? É só um relato. E por isso que talvez as mulheres que passam em ginecologistas mulheres e homens sentem a diferença às vezes, porque eu não posso me comparar. Eu não tenho cólica menstrual, eu não tenho desconforto dismenorreico, né? Então eu tenho que acreditar no que realmente ela diz, né? Tá. A gente tem uma imagem para ver os sinais que o útero dá quando está com problema. Alterações menstruais, isso é um clássico, né? Teoricamente o útero é um órgão que, apesar de importantíssimo, ele é meio simplão, sabe assim? Ou ele sangra, ou não sangra, ou ele dói, ou não dói. Ele não tem como se expressar, por exemplo, como a pele, como o cabelo, que tem características diferentes. O útero se expressa de uma forma... Ou é ou não é. Ou é ou não é. Então, para nós ginecologistas, a diferenciação é se é orgânico, tem alguma coisa anatomicamente prejudicada, como um mioma, como um grande papiloma ou, por exemplo, um pólipo. Esses são fenômenos orgânicos que exigem atenção médica específica. Mas existem muitos sangramentos que o útero promove, chamados disfuncionais, que são causados por falhas de ovulação, variações da tireoide, variação dos ovários. Então, quando você tem uma mudança do seu sistema menstrual, é importante conversar com o ginecologista para que ele faça essa diferenciação. Se é uma coisa orgânica que precisa um procedimento ou se é simplesmente um fenômeno emocional que você está vivendo, uma medicação que você está usando que está interferindo com o ciclo. Perfeito. Vamos ver a outra imagem. Inchaço na região pélvica. Isso é tão comum? O útero é um órgão central na pelve feminina. Na frente tem a bexiga, que está protegida pelo osso púbico. E atrás tem o intestino, que é protegido pelo sacro. Então fica bem no miolinho aqui da gente. Bem no meio. Nessa região aqui, veja que perto do interessante, umbigo. né? Essas nomenclaturas vêm de muito tempo atrás, quando havia um certo dificuldade de se falar nesse assunto das mulheres. Então, o osso da frente foi dado o nome de púdico, ou pubis, que significa vergonha. E o osso lá atrás chama-se sacro, sagrado. E o que une os dois é o ilíaco. Isso significa heróico. Então a bacia feminina foi planejada e foi denominada como um santuário com objetivos dali sim se produzir filhos. Agora, o útero aumenta um pouquinho, se ele aumenta para frente, você sente vontade de urinar. Se ele aumenta para trás, você sente peso sobre o intestino e às vezes constipação.
O que faz, então, essa sensação de inchaço na região pélvica é aumento do volume do útero, ou simplesmente menstrual e depois volta ao normal, ou alguma patologia importante. Miomas, por exemplo, modificam muito. Então, inchaço persistente deve ser investigado. Tá. E esse inchaço é uma coisa de eu me observando, né? Você pode, por exemplo, medir a sua cintura, medir a sua pelve, teoricamente, com fita métrica, e você pode diferenciar. Algumas clientes me dizem, olha, minha cintura aumentou tantos centímetros quando eu estou menstruada. A roupa, né, é um bom termômetro, a gente sente. Não só por isso, mas porque você acumula gás intestinal e o intestino se distende. Há mulheres que durante a menstruação têm constipação de 5, 6 dias. Olha só. Dor e ou sangramento nas relações sexuais. O útero está localizado dentro do túnel vaginal. A palavra vagina vem do árabe, significa bainha de espada. Teoricamente voltada à ideia machista, masculina, do pênis entrando dentro da vagina e toca lá no fundo, tanto que chama fundo de saco vaginal, o colo do útero. Colo significa o pescoço, a entrada do útero. Então o útero tem o corpo, as trompas e tem o colo. Durante a relação, a vagina se distende e o pênis toca nessa região chamada fundo de saco ou colo do útero. Há mulheres que têm o útero virado para frente, chama-se antevertido, e portanto a vagina é mais longa, talvez não sintam esse contato sobre o colo do útero, mas há mulheres que têm útero virado para trás, chama-se retrovertido. São mulheres que queixam muito desse efeito, porque na hora que vão ter relações a vagina não consegue se distender tanto, já que o corpo do útero está atrás. É importante conversar com o ginecologista, principalmente se tiver dor e sangramento, porque o sangramento é um sinal anormal. Pode ser um pólipo, pode ser um mioma, pode ser uma hiperplasia de endométrio. Então, infelizmente, sangramentos fora de data, fora do seu ciclo menstrual, exigem uma atenção especial. Agora, curioso, né? Muito do nosso corpo vem do latim, a nomenclatura vem do latim. Sim. Vagina vem do árabe. É uma corruptela da ideia de que invaginar, né? É para dentro. É como se você fosse colocar uma espada. A ideia era essa naquela ocasião. E quando a gente fala em vagina, as mulheres pensam que é tudo. Todo o equipamento chama vagina. Na verdade, o terço inferior da vagina é o fundo de saco, a vagina intermediária e tem a vulva, que é a parte de fora, a parte esteticamente feminina chamada vulva. Tá. Vulva em latim significa véu. Ah lá, voltamos para o latim. Então, teoricamente, isso foi planejado pelos primeiros cirurgiões, anatomistas que faziam essa... E como havia um grande controle da religião, os nomes que se davam não podiam ser perseguida. Evidente que hoje continua perseguida, lógico. Mas hoje se daria nomes diferentes. Precisaria recorrer à mitologia. Esses nomes latinos foram dados para neutralizar um pouco esse lado púdico ou vergonhoso que havia em excesso. Que havia em excesso. Já continuamos um minuto. Eu estava com saudade de dar uma risada gostosa com o Dr. Pellini. Continuando com o Dr. Pellini nessa conversa sobre o útero, que o útero dá sinais quando algo não vai bem. Já falamos então de alguns sintomas. Outro, corrimento vaginal intenso. O ambiente vaginal é um ambiente úmido, virtual. Em situação de repouso, a vagina, uma parede encosta na outra. Não há um tubo específico, como se pensa a imaginação de uma vagina, né? Ela não tem glândulas, então a lubrificação vaginal é produzida por uma transsudação do líquido que vem pelas artérias vaginais e uterinas. Já o útero tem uma camada que todo mês ela é proliferada e há uma fase que ela descama. Essas transições podem produzir mais muco, mais líquido. O colo do útero produz muito muco. Mas tudo isso é identificado por mulheres que já menstruam desde a primeira menstruação, a menarca, conhecem o seu fenômeno vaginal. Quando aparece uma secreção branca, leitosa, esverdeada, imediatamente elas procuram ajuda. O útero pode produzir muito líquido quando tem miomas submucosos. Nós falamos na parede do útero, a parede que vai para dentro da camada menstrual e a parede que vai para fora da camada menstrual. Os submucosos que estão nessa camada menstrual, eles produzem muito muco. Então, às vezes, antes do sangramento, você pode ter esse fluxo de líquido que te surpreende, às vezes, pós ou pré-menstruar. Perfeito. Vamos às perguntas do pessoal de casa? Adriana diz, há 3 anos tenho pólipos no útero, mas na última vez que fiz o Papa Nicolau, não apareceu mais nada. Como eu fiz o exame durante a minha menstruação, o resultado
pode ter ficado comprometido? Bom, Adriana, teoricamente, quando você fala a palavra pólipo, no útero você tem dois locais diferentes. Pólipos do colo do útero, que provavelmente é esse que durante o exame ginecológico foi visto pelo colposcópio, ou pelo olho do ginecologista e foi retirado. São sempre benignos e teoricamente podem voltar a cada visita uma vez por ano. Se você vai fazer a colposcopia e está lá esse pólipo e é retirado. E está tudo certo? Tudo bem. Pólipo é uma verruga que cresce em ambiente úmido. Verruga em ambiente seco, escamoso. Ambiente úmido, pólipo. É um cosmo. Por exemplo, você tem um pólipo na gengiva, você tem um pólipo na conjuntiva. O pólipo do endométrio, que é diferente do pólipo que a Adriana está falando, esse é muito perigoso, porque ele é mais comum em mulheres mais velhas, acima dos 50 anos. Após a menopausa, ele se torna extremamente agressivo na mudança. Ele pode ser maligno. Enquanto que esse pólipo que foi retirado, ele é sempre benigno, lógico que se manda para exame e para confirmação. Agora, quando menstrua, é mais fácil vê-lo, às vezes, porque a saída do sangue menstrual empurra o pólipo para fora. A diferença, às vezes, são pequenos miomas também que podem ser expulsos para fora. Só que aí se acompanha cólicas importantes, dores importantes, porque a natureza está expulsando esse material. Mas provavelmente uma visita ginecológica uma vez por ano é suficiente. Então tá tudo certo com a Adriana. Sim. Próxima pergunta, Selma. O prolapso de útero só se resolve com cirurgia? Então, nós não estamos vendo mais tantos prolapsos uterinos, porque teoricamente a assistência ao parto melhorou muito nesses últimos 20, 30 anos. Eu me recordo lá na residência médica no Hospital das Clínicas, os prolapsos eram muito frequentes. Hoje em clínica você não vê tanto assim, mas infelizmente existe um biotipo feminino que tem tendência a que a musculatura vaginal e do assoalho pélvico fique muito flácida. São longilíneas, magras e teoricamente que tiveram um grande aumento de peso do útero durante o parto. Traumas de parto, rotura dos músculos. Nesse fenômeno, quando começa a menopausa, a falta do hormônio feminino relaxa essa musculatura e infelizmente o útero vai descendo. Ele pode descer ainda dentro da vagina, a gente chama de prolapso de primeiro grau, segundo grau, mas às vezes ele sai completamente. Jura? Chama-se prolapso de terceiro grau. O útero está praticamente para fora. São senhoras que infelizmente perdem toda a qualidade de vida. Dói? Não é uma coisa dolorosa, porque ele é muito lento, mas é incômodo porque se expõe pela vulva. Sim. A cirurgia é um procedimento interessante. Em mulheres que têm, por exemplo, filhos já confirmados, já estão em menopausa, hoje se acredita que a esterectomia possa ser útil, porque é feita por via vaginal. Tá. É muito rápido e muito bem aceita. E essa mulher ganha qualidade de vida? Porque a vagina é reconstruída e aí muitos desses casais tinham interrompido a vida sexual. Então, prolapso do útero só é cirúrgico se for em grau avançado. Tá. Ou pós-menopausa também sugere-se que se faça uso local de estrogênio ou laser para produzir uma vagina de melhor qualidade. Perfeito. Próxima pergunta da Vivian. Tenho feridas no colo do útero e o médico indicou a cauterização. Como é feito esse procedimento? Então, no passado, todo o exame ginecológico, você vê o colo do útero quando coloca o espéculo. E é muito comum você ver essa erosão. Se chama feridinha, ferida no colo do útero. Na verdade, é como se fosse uma erosão. A mucosa do colo do útero é retirada pelo trauma sexual, pelo excesso de umidade, por secreções vaginais infecciosas. Seria como se fosse uma afta no colo do útero. Ela pode causar dor, pode causar corrimento e, infelizmente, é o local mais comum onde o HPV pode se instalar. No passado, todas as ectopias, que é o nome que se usa ginecologicamente, eram cauterizadas. Um bisturi elétrico... No passado o quê? 30, 40 anos? Não, até 10 anos atrás. Um passado recente. Recente. Eu ensinei muito meus alunos a fazer cauterização. Porque a gente acreditava que com isso você revitalizava. Só que a gente viu que não é necessário. Muitas vezes esse fenômeno está presente e depois de 5, 6 meses desaparece. Porque tem muito a ver com variação hormonal e tem muito a ver com a acidez e o grau de proteção vaginal. Tá. Então, meninas jovens, que 16 anos, 17 anos, que iniciaram vida sexual, a gente vê na maioria delas. E hoje se acredita que não se deva mais cauterizar, porque isso pode trazer dificuldade para engravidar no futuro. Tanto que já comentamos isso,
HPV em meninas abaixo de 24 anos, praticamente hoje a gente espera que ele seja absorvido pela própria natureza e da imunidade dela. Antigamente a gente fazia cauterização e investigava HPV em meninas jovens. Se essa feridinha está incomodando durante o ato sexual e sangra, aí sim a cauterização seria bem-vinda. Bom, e como é que é esse procedimento? O procedimento é simples. O fundo vaginal, da metade para dentro, não é sensível, não tem sensibilidade à dor. Mas normalmente se usa um spray que tem xilocaína ou novocaína, que faz uma anestesia superficial, e com um bisturi que tem uma ponta como se fosse uma agulha ou uma pequena esfera, você vai queimando esse tecido que é normal. E em 3, 4 semanas reepiteliza essa ferida com pele, ou melhor, desculpe, mucosa natural. No próprio consultório, indolor, é muito simples. Simples. Tá certo. Próxima pergunta da Mirella. Desde que tive minha segunda filha, sofro de candidíase de repetição. Esse tipo de infecção pode se tornar mais forte e causar algum problema sério no útero? Na verdade, a cândida é um habitante natural da nossa estrutura. O intestino, a saliva, as unhas, o cabelo sempre tem cândida. A cândida albicans, quando ela sofre uma mudança dentro do ambiente vaginal, há uma proliferação. Então, quando as bactérias do bem, que são os lactobacilos que vivem na vagina, diminuem, o pH se altera, a defesa se altera, e aí a cândida que está ali, vive no intestino, vai proliferar. Sim. Infelizmente, você tem mulheres que, se tiverem mais de 3 dessas situações durante o ano, são chamadas de cistites ou vaginites de repetição. Muito provavelmente a defesa está baixa, o intestino está com constipação, existem algumas coisas do tipo perda de capacidade de autoestima, vida sexual desconfortável. Então, infelizmente, Mirella, hoje tratar esse ambiente é muito simples, porque você tem medicamentos específicos, mas quando eles voltam, vale a pena investigar a imunidade, o sistema de exercício, todo, né? Como é que anda a sua cabeça. Há mulheres que infelizmente usam a vagina como seu órgão de choque. Então, por exemplo, sofreram uma perda de emprego, a candidíase é como se fosse uma marca da onde ela agride. Todos nós temos esse órgão de choque. Alguns é o estômago, faz gastrite, outro é o cabelo, cai o cabelo, faz alopécia. Infelizmente, isso não é uma coisa cientificamente comprovada, mas há muito do fator emocional nas mulheres que têm candidíase de repetição. Perfeito. Doutor Eliano Pellini, que eu estava morrendo de saudades, é médico ginecologista e chefe do setor de saúde e medicina sexual da Faculdade de Medicina do ABC. O telefone do doutor Eliano Pellini é 11 5052 1409. 5052 1409. WhatsApp 96347 2004. 11 aqui em São Paulo, 96347 2004. Instagram do Dr. Pellini é @Eliano Pellini, Eliano sem H, @Eliano Pellini, Pellini com 2 L's e I, P-E-L-L-I-N-I, @Eliano Pellini, simples assim. Que Bom, o ano de 2020 seja maravilhoso, não viu? falamos mais nem e-mail, né? Agora é WhatsApp. WhatsApp e Instagram e tudo, né? É muito interessante como é rápida a mudança, né? Hoje as clientes marcam consulta pelo WhatsApp. E dá tudo certo. E funciona. Tá bom. Obrigado. Bem-vindo. Sim, um abraço na sua filha. Obrigado. Obrigada, doutor Pellini.